Fala galera, tudo beleza? Olha só, hoje vamos para a nossa última aula do módulo de eletricidade. Hoje nós vamos estudar os capacitores, ok pessoal? Ao fim dessa aula os senhores têm que saber o que são capacitores, como eles se encontram no circuito elétrico, qual a funcionalidade deles no circuito elétrico. Vocês têm que saber quais são as unidades de medida e como calcular os valores da capacitância, tudo bem? Além disso, a gente vai ver também as aplicações dos capacitores e da capacitância em outros ramos do conhecimento e na indústria. Beleza? Então vamos começar aqui. Eu tenho que ajustar aqui a câmera para que não fique na frente da sua aula, né? Mas vamos lá. O que é um capacitor, pessoal? O capacitor é um elemento do circuito elétrico cuja função é armazenar cargas, ok? Os capacitores eles armazenam cargas dentro de um campo elétrico. Eu já vou mostrar para vocês como é a configuração de um capacitor e que existem vários tipos de capacitores, ok? Cada um deles se adequa a um tipo de objetivo específico num circuito elétrico. Tudo bem? Bom, aí surge o que a gente chama de capacitância C. O que é capacitância, pessoal? Capacitância de armazenamento. A capacidade de armazenamento de cargas de um aparelho é definido como capacitância. Então, isso que é capacitância. É a capacidade que o aparelho tem de acumular cargas, ok? Os capacitores acumulam cargas. E como é que a gente calcula essa capacidade? Bom, C é igual à quantidade de carga sobre a diferença de potencial em que esse capacitor está submetido, ok? Por exemplo, se for um capacitor de placas paralelas, que a gente já vai ver, é a quantidade de cargas acumuladas nas placas e a diferença de potencial entre essas duas placas, ok? Na frente a gente vai entender e compreender melhor o que são esses capacitores de placas paralelas, ok? E a unidade, professor? Como é que fica a unidade? Bom, a unidade da capacitância é o coulomb por volt, né? Como vocês podem ver aqui da fórmula. E essa unidade foi renomeada como farad, ok? F. Tudo bem? A representação é F. Bacana? Bom, como essa é uma unidade relativamente grande, pessoal, a gente geralmente nas questões vamos utilizar os submúltiplos do farad, ok? Como assim, professor? O milifarad, o microfarad, o nanofarad. Isso aqui é o quê? É 10 a menos 3, F, 10 a menos 6, F e 10 a menos 9, F. Tudo beleza? Vamos avançar então. Deixa eu ver aqui, pessoal, se não está na frente. Não, tá bacana, né? Tá aparecendo tranquila para vocês. Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer curiosidade que vocês queiram acrescentar à aula, vocês podem perguntar aí, estejam livres, tá? Ou vocês usam o chat se vocês estão assistindo a aula gravada, ou podem usar aqui a nossa sala virtual para comunicar qualquer dúvida em tempo real. Tudo bem? Vamos continuar aqui. Como é a configuração de um capacitor, pessoal? A maioria dos capacitores, eles são feitos de placas paralelas. Mas o conceito de forma geral da configuração é o seguinte: é um componente eletrônico que possui dois eletrodos capazes de armazenar cargas elétricas. E essas cargas têm o mesmo valor, porém têm sinais opostos, ok? De forma que a carga total desse sistema aqui sempre é nula, ok? Tudo bem? Esses eletrodos geralmente eles são placas, como eu mencionei, mas eles podem ser também cilindros, esferas, ok? Vai depender da geometria do seu circuito. O que é que você quer para o seu circuito? O que é que mais se adequa àquele seu circuito que você está montando? Tudo bem? O formato, a geometria, o espaço, isso que vai definir o tipo que você vai utilizar, ok? Ao passar da aula eu vou mostrar como se calcula as capacitâncias para cada tipo de capacitor, abstraindo aqui a necessidade de demonstrar, ok? A demonstração requer aí uma matemática de nível superior, tudo bem? Então, eu não vou ter como mostrar isso para vocês, mas confiem em mim que vocês vão se dar bem. Olha só, entre essas placas aqui, né, pegando o tipo mais comum de capacitor, existe o que a gente chama de elétricos, pessoal. Se não tiver nada, a gente diz que entre os capacitores tem vácuo, né? Um capacitor ideal teria vácuo entre as suas placas. Mas geralmente a gente coloca de elétricos, ok? Por que, professor, a gente coloca de elétricos? Mais para frente eu vou te mostrar um tal de um fenômeno de polarização, ok? Não é o foco da aula de hoje, mas tem muita aplicação e vocês precisam saber disso para entender o funcionamento de um capacitor. Tudo bem? Olha só, a carga é armazenada na superfície das placas, ou seja, são placas condutoras, né? As cargas ficam na superfície. Devido ao fato de cada placa armazenar cargas iguais, porém opostas, acontece aquilo que eu comentei com você. O somatório das cargas do sistema vai ser nulo. Tudo bem? Galera, tipos de capacitores.
Agora eu acredito que a minha imagem esteja na frente, mas daqui a pouco eu translado minha imagem para vocês verem melhor aí a ilustração, ok? Então, o capacitor plano de placas paralelas. Vocês sabem, ou talvez já tenham ouvido falar, de uma coisa chamada condensador, como um componente eletrônico. Pessoal, é a mesma coisa que o capacitor. Para quem não ouviu falar, agora está sabendo, tá? O condensador é a mesma coisa que o capacitor, é só uma outra nomenclatura. Beleza? Ele é formado por duas placas planas de áreas bem definidas e iguais a A. Como assim, professor? Placas de áreas bem definidas? Ora, pode ser uma placa quadrada, uma placa retangular, uma placa que tem uma área bem definida, ok? Para proporcionar ao sistema um máximo de simetria. Isso vai proporcionar também ao sistema a melhor eficiência do armazenamento de carga, ok? Bom, elas estão dispostas paralelamente, ou seja, com a mesma direção, sem inclinação relativa entre si, ok? A uma distância d uma da outra, separados por uma distância d. Tudo bem? Entre as placas existe o isolante, que a gente chamou de dielétrico, não foi? A gente pode trabalhar com o vácuo, que eu falei que era o caso do capacitor ideal, mas a gente pode ter outros tipos de dielétricos, como alguns gases, vidros, plásticos, ok? E eles vão contribuir para o fenômeno da polarização, que eu também já mencionei, que a gente vai ver posteriormente. Mas nesse modelo, pessoal, nesse modelo de capacitor, a capacitância ela é diretamente proporcional à área de interseção das placas. Pessoal, qual é a área de interseção das placas? Pega as placas e junta. A área de interseção aqui é a que é comum às duas. Lembra dos conjuntos união, interseção? Não tem isso na matemática? Aqui é a mesma ideia. Porém, como a gente usa duas placas de mesma área, a área de interseção acaba sendo a própria área das placas, ok? Então, isso aí é uma maneira de você maximizar a eficiência do capacitor. Tudo bem? Nada é por acaso, ok? Bom, e além disso, essa capacitância ela é inversamente proporcional à distância entre as placas D. Ou seja, se eu quiser aumentar a capacitância, eu aumento a área de interseção entre as placas. Se eu quiser diminuir o valor da capacitância, eu aumento, olha só, eu aumento a distância D. Aí sim eu vou diminuir a capacitância, ok? Ou seja, área é diretamente proporcional à capacitância, ok? E a distância entre as placas é inversamente proporcional à capacitância. E essa proporcionalidade é garantida pelo quê, pessoal? Pela permissividade elétrica do dielétrico. Ou seja, e essa permissividade elétrica e essa capacitância, essa proporcionalidade para a capacitância entre área e distância entre as placas, ela é garantida pela permissividade elétrica do dielétrico, por esse epsilon, uma letra grega, ok? Esse epsilon é a permissividade elétrica do dielétrico. Se não tiver nada, se for um capacitor ideal, se no meio dessas placas aí for o vácuo, o valor dessa permissividade elétrica vai ser E0, a indicação, tudo bem? A representação é E0, a permissividade elétrica do dielétrico no vácuo, ok? Ou melhor, a permissividade elétrica no vácuo, né? Não do dielétrico no vácuo, do vácuo. No vácuo, pessoal, esse epsilon, ele é igual ao epsilon zero, vai ser a nova notação para o vácuo, é o E0, ok? Isso é a permissividade elétrica no vácuo, ok? Então, o valor de 8,8 vezes 10 a menos 12 farad por metro. Tudo bem? Você não precisa gravar essas unidades não, pessoal. Você sabe que capacitância é em farad e área e distância são em metro quadrado e metro, respectivamente. Então, metro quadrado corta com metro, sobra só metro aqui. Passando e dividindo, você tem farad por metro. Tudo bem, galera? Ok. Tipos de capacitores, pessoal. Os tipos de capacitores, quais são? Bom, além dos de placas paralelas, a gente vai ter que ver agora o cilíndrico e mais para frente a gente vai ver também, posteriormente, aí, o capacitor esférico, ok? Então, vamos lá. O capacitor cilíndrico, ele é a mesma ideia, ok? É a mesma configuração de um capacitor qualquer. É a diferença de potencial entre duas placas carregadas, só que essas placas agora estão dispostas formando um cilindro. É como se eu pegasse a placa e retorcesse, pegasse uma outra placa menor e retorcesse e colocasse por dentro, ok? Então, no formato de um cilindro.
não precisa nem necessariamente estar tampado aqui, ok? Mas claro, para fins de proteção e de segurança do equipamento eletrônico, a gente faz todo um revestimento aí com isolantes. Tudo bem? Bom, mas como é que funciona esse capacitor cilíndrico? Apesar da mesma configuração, para a gente calcular o valor da capacitância, a gente vai ter que usar uma outra fórmula, que é qual? É 2π, a permissividade elétrica, que está aqui entre essas placas cilíndricas, ok? Se não tiver nada, é o E0, mas de caso geral, é a permissividade elétrica de qualquer dielétrico, ok? Vezes o comprimento do cilindro, dividido pelo log natural da razão dos dois raios, do raio maior e do raio menor, dos capacitores cilíndricos, ok? Das placas cilíndricas. Tudo bem? Então, fica esse formato aqui. Lembra, o log natural, pessoal, nada mais é do que o log na base e, né, no número de Euler. Tudo bem? Então, vamos prosseguir. O capacitor esférico. Pessoal, assim como o capacitor cilíndrico de placas paralelas, ele tem a mesma funcionalidade. Ele vai armazenar carga também, ele vai pertencer ao circuito. Ele vai ter a funcionalidade que daqui a pouco eu vou mostrar com mais detalhes como é que funciona o capacitor dentro do circuito, ok? Agora, o que a gente vai colocar no nosso circuito vai depender do nosso objetivo no circuito. A gente quer um circuito mais com design mais adequado para um determinado equipamento, para um celular, para um mouse, para uma mesa digitalizadora, por exemplo. A maioria dos equipamentos eletrônicos eles têm capacitores, ok? Então, o que você vai utilizar vai depender do que você quer fazer com o capacitor. Tudo bem? Agora, novamente, para calcular vai ter uma nova mudança, vai ter outra formulinha. Agora você vai ter 4πε, que é a permissividade que está aqui nesse meio entre as duas esferas condutoras carregadas, ok? Essa aqui com carga Q, essa aqui com carga menos Q, lembra? E a razão entre o produto desses raios pela diferença do raio maior pelo raio menor. Pessoal, observem o que tem de semelhança entre essas três fórmulas. Essa terceira, a segunda que a gente viu, e a primeira, de placas paralelas. Galera, essas fórmulas elas são estritamente geométricas. Elas são geométricas, né? O único fator físico aí é justamente a permissividade elétrica do meio, que é uma propriedade do material dielétrico, ok? Você pode pensar na permissividade elétrica como se fosse o calor específico do material lá para a termologia, quando a gente estuda calorimetria, ok? É uma propriedade do material, nesse caso aí do componente que está entre as placas, ok? Ele que vai dizer aí como vai ser a capacitância. Materiais com alta permissividade têm uma melhor capacitância. O nome é até intuitivo, né? Se é muito permissivo, a capacitância vai ser melhor naquele equipamento. Tudo beleza? Então vamos lá. Aqui é uma revisãozinha de quantidade de carga elétrica, ok? Esse material eu vou deixar com vocês, então vocês não precisam se preocupar agora com essa parte, que isso é de revisão, tá? Tanto que eu nem vou mexer aqui na minha tela para sair da frente. Isso daqui vocês já viram comigo, ok? A parte de condutores e dielétricos da mesma forma, ok? Vou disponibilizar o material para vocês, mas a gente tem que saber as propriedades dos dielétricos, ok? Constante dielétrica K. O que é essa constante, pessoal? É a grandeza que indica o comportamento do dielétrico na capacitância do condensador. Ele é calculado como a razão da permissividade elétrica do dielétrico pela permissividade elétrica do vácuo, ok? Ou seja, como assim, professor? Esse epsilon que a gente vai usar lá na fórmula, ele pode ser colocado em função da constante dielétrica pelo epsilon zero. Isso aqui vai ser o epsilon qualquer, ok? Então, o epsilon, pessoal, de qualquer dielétrico, ele é colocado em função da permissividade do vácuo através dessa constante dielétrica. Então, quanto maior for a constante dielétrica, mais permissiva é o material e maior vai ser a capacitância daquele capacitor feito desse material. Tudo beleza? Rigidez dielétrica, pessoal, é o valor máximo alcançado pelo campo elétrico tolerado por um material sem que haja sua ruptura. A ruptura ela ocorre quando o campo elétrico máximo entre as placas é excedido, causando então a passagem de cargas das placas, ou seja, de uma placa para outra. Como assim, professor? As placas elas submetem as cargas que estão em sua superfície a um determinado campo elétrico entre elas, ok? Só que tem um dielétrico no meio que não permite a passagem das cargas. Mas se aumentar esse campo elétrico de tal forma
que essas cargas comecem a se mover, significa que ocorreu a ruptura do condensador. Ele está danificado. Ok, pessoal? Ele não vai funcionar da maneira correta. Ele não vai acumular cargas e depois liberar quando for necessário para o circuito. Tudo bem? Polarização dielétrica, galera. A polarização é um fenômeno de deslocamento das nuvens eletrônicas dos átomos e moléculas de um material que se alinham na direção do campo elétrico produzido. Vocês já devem ter visto na química o que são as nuvens eletrônicas das moléculas, né, pessoal? Ok, mas explicando de uma forma mais fácil de entender, né? Todos os materiais carregados ali, todas as moléculas carregadas, todos os elétrons soltos ali naquele material dielétrico, ok? Geralmente tem poucos elétrons soltos, né? Poucos elétrons livres, já que é um isolante, mas esses poucos eles vão se alinhar na direção do campo elétrico formado entre as placas. Lembra que o campo elétrico vai sempre da placa positiva para a placa negativa, né? Então eles vão se alinhar. E esse alinhamento, pessoal, ele aumenta a intensidade da energia armazenada pelo capacitor. Por isso que eu te falei que a polarização proporcionada pelo dielétrico é importante, tá? Observa que esse K aqui, galera, esse K aqui, ele vai aumentar a permissividade elétrica do vácuo. Por quê? Porque vai ocorrer o fenômeno da polarização. Então o dielétrico ele é importante para um capacitor, ok? Ele vai proporcionar o fenômeno da polarização. Tudo bem? Bom, aqui já te expliquei a importância, né? Só está no material aí, depois você lê, se ficou com alguma dúvida. E qualquer outra dúvida um pouco mais, que não esteja clara aqui no material, você me pergunta aí diretamente, ok? Carga de um capacitor, pessoal. Como é que funciona para eu carregar um capacitor? Ora, para carregar um capacitor é necessário, olha aqui para o circuito. Ó. Olha aqui para o circuito. A gente tem uma fonte, um circuito normal que você já conhece. Temos um fio condutor aqui. Aqui tem um resistor, tudo bem? E aqui eu tenho o capacitor. Professor, essas placas paralelas aqui indicam um capacitor? Isso, essa é a notação para o capacitor. Por quê, professor? Foi uma questão de convenção, né? Os capacitores mais usados são de placas paralelas, então colocaram os capacitores aí com essa notação para o circuito. Existem outras notações, mas que não cabem aqui eu colocar agora, porque isso é mais para quem trabalha com a parte técnica de circuitos, tá? Com engenheiros, com técnicos em eletrônica, esse tipo de coisa. Tudo bem? Mas olha só, a gente percebe que bem aqui, pessoal, tem uma chave que está ligada em A. Né? Tem uma chave bem aqui. Então ela pode estar ligada em A ou em B. Mas vamos ver aqui, vamos ver a descrição. Né? Para a carga, né, ou carregamento do capacitor, é necessário que a chave seja ligada na posição A. Tá? Por quê, professor? Porque o capacitor aqui está inicialmente descarregado. Então, você ligando a chave na posição a corrente vai começar a circular aqui, ó, devido à diferença de potencial desse gerador. Né? A corrente começa a circular. Já tem até aqui a indicação, ó, vai circular aqui nesse circuito. E vai passar pelo resistor, mas vai aumentando aqui a carga do capacitor. Ele vai carregando o capacitor, ok? Com a chave ligada em A. O capacitor vai carregando, até que a diferença de potencial entre as placas seja igual à diferença de potencial aqui desse gerador, que a figura chamou de VS, ok? Que pode ser também um delta VS, né? Mas é mais correto chamar de delta VS, que é uma diferença de potencial. Tudo bem? E aí, quando esse capacitor atinge a mesma diferença de potencial do gerador, a corrente que está circulando aqui passa a ser nula. Não tem mais corrente circulando. Significa que o capacitor está plenamente carregado. Tudo bem, pessoal? Beleza. E como é que fica a fórmula da corrente em função do tempo, né? Olha aqui. Vai ser a razão da diferença de potencial. Aqui eu coloquei U, porque vocês estão acostumados com U, né? Da primeira lei de Ohm. U igual a RI. Então coloquei o U aqui. Mas o U é a mesma coisa que a diferença de potencial. Tá bom? Tá aqui na formulinha. Vai ser a razão U pelo resistor, tá? Vezes a exponencial negativa de T pelo produto da resistência do circuito, desse resistor aqui, vezes o valor da capacitância. Isso aí é o valor da corrente, desculpa, em função do tempo. Tudo bem, galera? É isso aí. Bom, e como é que fica a descarga, né? Pessoal, a descarga vai ser um processo análogo, só que com um diferencial, né? A chave, ao invés de eu ligar em A, eu vou ligar em B. Portanto, esse fio aqui, ó, ele é um fio condutor que não fecha um circuito. Então, ele é desprezível. Isso aqui já não faz mais sentido para o circuito. Você pode esquecer. O nosso novo circuito está aqui, ó. Bonitinho, tá? Isolado. Bom, tirando a poluição visual, né?
Como é que vai ficar aqui agora, pessoal? A partir do momento que eu fecho a chave em B, a carga desse capacitor ele vai ser descarregada porque eu tirei a fonte de alimentação do circuito. Então, a única fonte de alimentação agora é o capacitor, que tem a mesma diferença de potencial. Então, vai começar a circular a mesma intensidade de corrente que chegou ao capacitor. Claro que isso vai variando no tempo, mas agora essa corrente é percorrida pelo sentido contrário, ok? Pelo sentido contrário. Mas por que, professor? Porque isso tem a ver com a polaridade do capacitor, pessoal. Tá? O sentido da corrente ele é percorrido, ele é adotado como se partisse do positivo para o negativo. Tudo bem? Mas aí você chega aqui, o campo elétrico está nesse sentido aqui, ó, no capacitor. Só que quem estão se movimentando aqui são elétrons. Então os elétrons eles vão no sentido oposto ao sentido do campo elétrico formado. Por quê, professor? Porque a força elétrica é a carga vezes o campo. Né? Só que a carga é de um elétron, então a carga é negativa. Então fica menos Q, ou menos a carga elementar de um elétron, vezes o valor do campo elétrico. Então tem um sentido contrário aí ao campo elétrico. Tudo bem? Isso aí é um detalhe. Não precisam se prender a isso. Tudo bem? Mas como é que fica aí a fórmula da corrente em função do tempo? Fica a diferença de potencial sobre a resistência. A mesma coisa que a gente viu para a carga, só que com um sinal negativo. Tá vendo? A mesma medida que a corrente cresceu alimentando esse capacitor, ela vai decrescer saindo desse capacitor em forma de cargas em movimento. Beleza? Então essa é a ideia. Bom, olha só, a corrente de descarga também varia no tempo, como já mencionei, só que possui o sentido oposto, como eu já expliquei, tá? Alguns detalhes estão escritos, porque às vezes eu posso esquecer de mencionar em aula, aí eu acabo deixando escrito. Tudo bem? Pessoal, os gráficos de carga e descarga. Eu não trouxe as fórmulas de carga, por quê? Porque o Enem ele não vai te cobrar carga. Okay? A eletrostática no Enem passa longe. A gente usa a eletrostática para entender a eletrodinâmica. Então, para a gente vai ser muito mais interessante lembrar das fórmulas do tratamento da corrente elétrica. Okay? Mas lembra, o capacitor não armazena corrente elétrica. Ele armazena carga elétrica. Tudo bem? Bom, como é que ficam os gráficos? Pessoal, aqui eu coloquei o gráfico da carga em função do tempo. Se vocês estiverem interessados em saber como é que fica a fórmula da carga, eu vou deixar aqui na descrição, depois da nossa aula, um material que tem bonitinho aí a fórmula, que eu tenho certeza que vocês não vão precisar, mas se estiverem curiosos, podem lá acessar, ok? Essa fórmula, ela decorre de uma operação matemática chamada derivada, que é uma coisa que vocês só poderão ver no ensino superior, tá? Ou seja, só poderão ver de forma obrigatória. Agora, é claro, quem for curioso já pode dar uma olhada aí. Tá? Mas não é necessário, não. Como é que é a curva da carga, né? A carga vai aumentando com o passar do tempo até atingir um valor constante. Bem aqui, ó. Passando daqui, o valor da carga não aumenta mais, porque o capacitor atingiu o máximo de sua carga nominal. Ele não suporta mais carga do que isso. Então ele para bem aqui. Ok? Então eu não tenho mais carga variando aqui no tempo. E o que é que isso significa, professor? Olha só que bacana. Corrente é a porção de carga no intervalo de tempo, né? Se eu não tenho mais porção de carga variando no tempo, significa que a corrente agora é nula. Então, quando um capacitor é carregado, pessoal, quando um capacitor é carregado, aqui, ó, nessa primeira situação, ele funciona como se fosse um fio aberto. A corrente para de circular no circuito por causa disso daí. Uma interpretação gráfica que nos permitiu realmente verificar o que eu falei anteriormente. Ok? Bom, para descarga é a mesma ideia, só que tem uma curva inversa. Ok? É uma decreção aí exponencial. Tudo bem, galerinha? Bom, e o que é que acontece? Esses gráficos de carga e de descarga, para o valor da carga em função do tempo, eles são muito parecidos, pessoal, com a fórmula da corrente. Vai ser a mesma coisa, a corrente de carga e a corrente de descarga. A diferença é por uma constante, porque aqui vai aparecer um epsilon vezes C, tá? Mais o fator lá da corrente aqui. Tudo bem? Mas como eu disse, não precisa gravar as fórmulas de carga e descarga. Belezinha? Show de bola? Então vamos lá. Capacitores e a química, pessoal. Como é que o capacitor aparece em outras áreas além da física? Ora, na química ele aparece em uma jogada chamada capacitores eletrolíticos, pessoal. Isso aqui é de um raciocínio brilhante, tá? É simples e brilhante.
O que é que acontece? Se a gente pensar naquele nosso capacitor de placas paralelas que a gente já viu, né? A capacitância ela é diretamente proporcional à área e inversamente proporcional à distância dessas placas D. Então, se eu diminuir ao máximo essa distância Dzinho, eu vou aumentar ao máximo a minha capacitância. É uma das formas de aumentar a capacitância diminuindo essa distância D. E eu posso fazer isso usando a química? Posso. Esse processo, pessoal, é chamado anodização. É quando a gente reveste um metal a partir de um óxido desse mesmo metal. É um processo um pouco diferente da galvanização, tá? A galvanização é quando você protege um metal a partir de um outro elemento químico. Por exemplo, quando a gente quer proteger o ferro e o cobre, a gente usa o zinco, ok? Aqui nesse caso é a anodização. Olha só o que a gente vai fazer. Ao mergulhar um pedaço de alumínio em uma solução de ácido bórico H3BO3, e ligando o alumínio no polo positivo de uma fonte e a solução no polo negativo, começa a crescer uma fina camada do óxido de alumínio. Está bem aqui, ó, na superfície do alumínio. E esse vai ser o nosso dielétrico, ok? Esse vai ser aí o nosso dielétrico, formando assim um capacitor excelente, de uma alta capacitância, ok, pessoal? Porém, como nem tudo são flores, esse tipo de capacitor ele tem algumas desvantagens. Agora eu vou ter que arrastar aqui a minha câmera para os senhores verem melhor, tá? Vou arrastar para cá. Pronto, aqui tá bacana, né? Arrastando aí, a gente percebe as desvantagens. Quais são? Ligando-se o alumínio, invertendo a polaridade para o alumínio e para a solução eletrolítica, a gente vai aniquilar a anodização, ok? A gente vai destruir a camada de óxido de alumínio. E assim o capacitor foi destruído, ok? Outra coisa, eles têm uma vida útil. Apesar da grande capacidade de armazenar cargas, a vida útil deles é menor em relação à maioria dos outros capacitores. Tudo bem, galera? Bom, então para encerrar nossa aula de hoje, vamos recapitular tudo que nós vimos, ok? Vamos recapitular. A gente viu bem aqui no início da aula o que são os capacitores, ok? A gente viu os tipos de capacitores, plano, cilíndrico e esférico. A gente fez uma revisão rápida, na verdade eu não cheguei a comentar a revisão porque está no material de vocês, mas vocês já viram isso comigo, tá? E a gente estudou as propriedades dos dielétricos, tá? Deixa eu voltar minha câmera para cá. A gente estudou as propriedades dos dielétricos. Além disso, a gente estudou a carga e a descarga de um capacitor e o comportamento gráfico da carga. Além disso, vimos as fórmulas de corrente, ok? Corrente de carga e corrente de descarga. E a gente estudou um pouco de aplicação dos capacitores aí, principalmente na química. Tudo bem, pessoal? Então, para a aula de hoje, eu cobro que vocês façam os exercícios 4, 5 e 6 da nossa aula 8 de eletricidade, que é a nossa aula de capacitores, e vocês me entregam esse exercício na aula que vem através aí da plataforma. Antes de começar a próxima aula, que vai ser de magnetismo, eu vou corrigir esses 3 exercícios com vocês ao vivo aqui na plataforma, beleza? Então eu espero vocês na próxima aula, espero que vocês tenham gostado, aprendido. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários e a gente se vê. Até a próxima. Valeu!